o primeiro Natal aos pobres pastores, ao céu de Belém, lá nos campos aguardar os rebanhos do mal, numa noite tão fria e escura também. Natal, Natal. Muito boa noite, amigos, amados irmãos, a paz do Senhor. Eu disse a paz do Senhor. Graças a Deus, privilégio podemos estar aqui mais uma vez, mais uma noite, para estarmos ministrando a palavra de Deus. E desta feita, uma noite festiva, uma noite onde queremos traçar um paralelo sobre a verdadeira adoração, sobre o sentido do Natal, já que estamos no final do ano. E que bom que você está aqui conosco. Mas sem demora, queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo de número 2. Evangelista São Mateus, capítulo de número 2, no versículo 1 em diante. Que o Senhor possa estar te abençoando nesta noite de uma forma toda especial. Quero mandar um abraço também a todos os queridos amados que estão nos ouvindo através da internet, através do CD que está sendo gravado. Que o Espírito Santo possa estar trazendo luz à palavra de Deus para você neste instante. Palavra do Senhor aqui no livro de Mateus. Todos acharam? Amém? Graças a Deus. Diz assim então o texto: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está aquele que é nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Agora o versículo de número 11, na sequência, diz assim: Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E então, abrindo seus tesouros, lhes apresentaram suas dádivas: ouro, incenso e mirra. Então somente o versículo 11, a parte B, diz assim: Então, abrindo seus tesouros, lhe apresentaram suas dádivas: ouro, incenso e mirra. Graças a Deus. Olha aqui para mim, queridos. Certa feita, eu estava aqui em Curitiba, próximo ao terminal do Capão da Embuia, e aconteceu um fato que o Espírito Santo me chamou a atenção. Deu um blackout no semáforo, e era um cruzamento próximo ao acesso do terminal, e virou uma tremenda confusão. Carros, ônibus, pessoas, todos desgovernados. Era motorista querendo passar na frente de outro. Começou a troca de palavrões, baixaria. Virou um caos em poucos minutos. Mas eis que de repente uma figura rouba a cena daquele caos assim, de uma forma espetacular. Era um varão que estava devidamente fardado com um apito, uma autoridade de trânsito. Um guarda que com um apito começou a controlar todo o sistema caótico
que até então encontrava-se. Talvez você esteja perguntando, mas pastor, o que há de tão espetacular e de especial sobre este fato? Pois bem, eu fiquei imaginando se fosse eu que estivesse tomado o lugar daquele guarda de trânsito. Se fosse eu ali no lugar dele para tentar controlar o trânsito. Bem, com certeza você estaria me dizendo, você não conseguiria. Com certeza eu não conseguiria resolver a situação, pois eu estaria sem o apito, sem a farda, sem o revestimento de autoridade, seria inútil. Talvez os carros que estariam passando por ali, colocariam o carro em cima de mim, levaria muitos xingos. As pessoas estressadas ali diriam: sai da frente, seu doido, seu maluco, seu louco. Mas todavia, com a autoridade e com o poder devido, eles me respeitariam. Você concorda com isso? Sim ou não? Isso. A Bíblia diz que em Marcos 16, olha só, no versículo 17 e 18, não precisa abrir. Diz assim que o Senhor tem nos dado de autoridade espiritual sobre os nossos inimigos. Diz assim, estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Um princípio de autoridade que Deus nos outorgou. Uma farda de revestimento que o Senhor colocou sobre nossas vidas. E quando nós fazemos uso dessa autoridade, o inimigo tem que parar. O caos, a situação de momento tem que parar, porque há um revestimento de autoridade. Entendeu, querido? Entendeu, igreja? Então vamos usar esta autoridade agora, em nome de Jesus. Curve sua cabeça e feche os teus olhos. Vamos fazer uma oração para que o Espírito de Deus possa nos abençoar nesta noite, assim como Ele já tem nos abençoado através do louvor, dos cânticos. Mas como hoje é uma noite especial, o Espírito te trouxe aqui neste lugar para também trazer e te dar um presente todo especial para a tua vida nessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, eu me levanto agora, pela autoridade que o Senhor me revestiu, pela farda, pelo apito que simboliza sinal de autoridade. O sinal de autoridade daquele guarda de trânsito, quando ele levantava a sua mão e sinalizava: pare, os carros paravam. E agora, nesse instante, antes de trazer a tua palavra para a tua igreja, eu também me levanto as minhas mãos, e com a autoridade sua outorgada através da palavra, eu também digo: pare. Pare, espírito de incredulidade. Pare, você que rouba a atenção da palavra ministrada no culto. Pare. Pare, você que chegou triste, tristeza, pare agora. Espírito de mediocridade da palavra, eu digo: pare.
Pare, você que tem enganado durante muito tempo a igreja, fazendo com que ela viva na ignorância, achando que tudo é ilícito, que tudo é do diabo. Eu te repreendo agora, espírito do inferno, sai! Deus, tua palavra será ministrada agora ao coração da tua igreja. Tua palavra. E que ache repouso. E que o espírito de ignorância caia fora do meio desta igreja, da cidade, da igreja de Curitiba e do Brasil. Esta é a minha oração. E todos que concordam, digam amém. Graças a Deus. Antes de você sentar, antes de você tomar o seu assento, diga, querido, para a pessoa que está do seu lado: hoje você vai conhecer o verdadeiro sentido do Natal. Diga para a pessoa que está do seu lado. Isso. Você vai conhecer o verdadeiro sentido do Natal. Graças a Deus. Nesta noite, quero dissertar aos irmãos, com auxílio do Espírito Santo, acerca da verdadeira adoração. Aquela genuína, autêntica, que realmente toca o coração de Deus. E por ser um culto festivo de final de ano, e por sermos então este culto, podemos fazer isso com mais detalhes. Temos mais tempo para a ministração hoje, então vamos estender um pouco mais o nosso horário, assim como de prática, como o nosso horário de praxis, para que você venha a receber tudo aquilo que o Espírito deseja revelar. É como se hoje fosse um mini seminário, o que iremos então abordar a partir de agora. Diga: resgatando o verdadeiro sentido do Natal. Pode falar. Resgatando, repita comigo: resgatando o verdadeiro sentido do Natal. Para trazer luz ao texto central, desta mensagem, vamos retroceder um pouco mais para que possamos entender o contexto, o cenário que antecedia então o nascimento de Jesus. Quero convidar você, amado, a viajar no tempo e vislumbrar os mistérios que a Bíblia Sagrada nos proporciona. Olha aqui comigo em Malaquias capítulo 4, no versículo de número 5 e 6. Pode acompanhar aqui pelo retro, aqui do lado, aqui, ó. O texto diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos filhos a seus pais, para que não venha eu e fira a terra com maldição. Esses versos são as últimas palavras proféticas do Antigo Testamento. Posteriormente, o silêncio de Deus se inicia. O profeta Malaquias é o último, sendo da classe dos profetas menores, pós-exílio. E ele então testifica, como os seus antecessores, o triste fato de que Israel falhou. Ele apresenta o quadro de um povo indiferente e falso com o sacerdócio corrompido
e um ceticismo em relação a Jeová. Este que culminaria numa desordem espiritual. É neste cenário terrível e desesperador, como um raio de luz, o profeta Malaquias recebe e transmite a mensagem da parte de Deus acerca do Messias. O livro encerra com a profecia da vinda de alguém semelhante ao profeta Elias, o precursor do Messias, que posteriormente seria então João Batista. E a cortina da revelação é fechada no Velho Testamento e o silêncio profético se inicia. Bem, amados, eu particularmente não gosto do silêncio. Biblioteca, silêncio no ônibus interestadual, carro, no avião, no cemitério. Olha, eu gosto de barulho. Quando eu chego em casa, já ligo o som, às vezes está tudo quieto, eu já vou fazendo um barulho. Talvez porque eu seja um pastor, um pregador pentecostal, gerado no reteté de Jesus. Mas tem pessoas que não gostam do barulho. Infelizmente, essas pessoas vão tomar um susto quando chegarem lá no céu, se caso forem para lá. Porque no céu é barulho 24 horas. Louvor e adoração não cessam. E você que é igual eu, que gosta do barulho, aproveite agora para aplaudir o Senhor e faça barulho agora. Isso, aleluia, aplauda este Deus. Mas o silêncio não é uma coisa assim tão terrível. Às vezes é necessário. Porém, este silêncio aqui que a Bíblia revela na passagem do Velho para o Novo Testamento é terrível. Silêncio profético. Ausência de Deus. Silêncio da voz de Deus. Tempos difíceis. Nada de profetas. Nada de poder de Deus. E 10 anos de silêncio se passaram. Tira o instrumental agora. Fica tudo em silêncio. Isso. 10 anos de silêncio. Curva sua cabeça por um instante. 20 anos. Nada de Deus. Nada de Deus sequer dar uma palavra. 50 anos. E Deus calado. 100 anos se passaram. A terra estava triste. 200 anos. 300 anos. Imagine 300 anos sem ouvir a voz de Deus. Oh, meu Deus. Às vezes a gente passa alguns dias e algumas coisas acontecem na vida da gente. A gente fala, será que Deus está aqui? Será que Deus está vendo? Será que Deus está conosco? E nós já nos desesperamos porque pensamos que Deus nos deixou ou nos esqueceu por uma semana. 350 anos, quase 400 anos e nada da orientação divina. O povo já estava corrompido. A religião daquele tempo já não tinha mais nada de Deus.
Pastor Celso, mas não havia ninguém mais fiel na terra? Talvez você esteja se perguntando, não havia mais fiéis na terra, Pastor Celso? Querido. Estava difícil. Havia. Mas era raro. Eram poucos os que perseveravam. Havia o sacerdote Zacarias. Pode voltar o instrumento agora. Havia o sacerdote, então, Zacarias e a sua mulher Isabel. O ministério de Zacarias era queimar incenso. O papel de Zacarias diariamente era este. Havia também Ana, profetisa, filha de Fanuel. Era uma viúva que tinha quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum, em oração, todos os dias e todas as noites. Havia também Simeão, um homem justo, temente a Deus. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ver o Cristo da nossa salvação. E então recebeu uma palavra profética, já estava velho, cansado, mas todos os dias subia ao templo. E ele tinha uma esperança de ver o seu sonho realizado. Só assim poderia então descansar em paz com Deus e ver a salvação, a promessa de Deus para o mundo. Querido, amado, você que está aqui nessa noite, você que nos ouve, quando você recebe uma palavra profética da parte de Deus, você se torna imortal. Enquanto Deus não cumprir aquela palavra, você está protegido pelo escudo da imortalidade. Pode se levantar o inferno todo, doenças, medo, fome, inimigos, muitos inimigos, 11.000 que sejam, 1.000 cairão do teu lado e 10.000 do outro, e você não será atingido. Aleluia. Os teus sonhos não irão morrer enquanto você não ver esta palavra que você recebeu sendo cumprida na tua vida. Os sonhos de Deus nunca morrem. Diga para a pessoa que está do seu lado: os sonhos de Deus nunca morrem. Cutuca a pessoa que está do seu lado. Olhe para frente, para trás. Isso. Dá uma esticada no corpo aí. Isso. Pode levantar. Diga para ela: os teus sonhos nunca morrem, pois Deus tem prazer em realizá-lo. Graças a Deus. Pode se sentar novamente. Olha aqui para mim. Deixa eu fazer uma parte aqui. Eu disse se você recebeu uma palavra profética de Deus. Porque hoje, ai meu Deus do céu. Fala mesmo, Senhor, fala. Isso. Dei uma profetada por aí que sai de baixo. Como eu prego em várias igrejas, em diferentes ministérios,
eu recebo muita palavra profética, né? Muitos irmãos, pastores, pessoas que não conheço, se levantam e profetizam, chegam até mim, se aproximam e vêm com palavras, e eu recebo, respeito cada um, filtro aquilo que realmente o Espírito testifica. Mas quando alguém se levanta para dizer profecias de maldição, preste bem atenção. Alguns dizem assim, ó, você vai sofrer um acidente, seus filhos vão desviar, seu casamento irá acabar. Eu já digo na bucha, sai pra lá, Satanás. Você está debaixo dos meus pés. Se converta, profeta de Baal. Preste bem atenção nesta palavra de ensinamento, querido. Deus nunca usou e nem nunca vai usar pessoas para pôr para baixo. Uma alma para Deus vale mais que o mundo inteiro. Quando alguém se levanta para fazer isso, está sendo usado sim, mas pelo diabo. Ele que veio para matar, roubar e destruir. Dê um brado de vitória e diga: sai! Aleluia! Muito bem, querido. Agora que o cenário já está tudo preparado, parte introdutória, contexto para você entender. Aleluia! Agora que eu vou começar aqui a pregar. O evangelista João diz que na plenitude dos tempos Jesus nasceu. Ou seja, depois de 400 anos de silêncio, Deus prepara todo o cenário da época para que o Salvador da humanidade tenha êxito na sua missão. Houve todo um aparato físico e espiritual para que isso acontecesse. A geografia da época, cultura, as guerras amenizadas, tudo o que era necessário e perfeito para o cumprimento das profecias, os profetas messiânicos, fossem cumpridos. E então Deus lá do céu olha aqui para baixo e diz assim: preciso de instrumentos para realizar esta tarefa. Diga, repita comigo: preciso de instrumentos para realizar esta tarefa. Preciso de adoradores. Diga, Deus busca adoradores. Não, está muito fraco. Diga assim: Deus busca adoradores. Isso. Deus olha para a geografia da época e procura pessoas com as características necessárias para ser um adorador, um instrumento, um canal de Deus com a humanidade. E que missão difícil de Deus. Primeira missão de Deus era encontrar um casal de adoradores no meio das tribos de Israel. Poxa vida, hein? Conseguiu encontrar? Sim, mas não foi fácil. Tribo de Israel corrompida. Ele achou um casal para ser instrumento na vinda de Cristo. O Senhor achou Maria e José.
que ainda nem eram casados. Segunda missão de Deus, que Deus prepara, era levantar o profeta que iria quebrar o silêncio profético e preparar então o caminho para o ministério de Jesus. E Deus acha outro casal, parente de Maria e de José, um casal, este que eu falei anteriormente na abertura, que eram fiéis a Deus, Zacarias e Isabel. Os pais de João Batista. Terceira missão: procurar adoradores para adorar o menino Jesus recém-nascido. Pessoas que pudessem reconhecer que Jesus era o futuro rei, um rei que chegaria. Pastor Celso, quais as características de um adorador? Tem muitas pessoas que me perguntam isso pela internet, por e-mail, no meu site falapastor.com, no meu blog olhosdanoiva.blogspot.com.br. As pessoas mandam e-mails ou tem ali um espaço reservado a perguntas. E algumas das perguntas mais interessantes e que muitos ministros de louvores e músicos, levitas, quais são as características de um adorador? E eu quero abordar rapidamente com os amados irmãos nessa noite, porque o foco principal é falar sobre o Natal. Eu estou tentando encaixar neste esboço, nesta palavra, esta mini dissertação a respeito do Natal. São 4 as principais características que eu particularmente acho necessário na vida de um adorador, e que tenho certeza que o Espírito Santo concorda comigo. Primeira característica: dar o melhor, apresentar o melhor para Deus. Segunda característica: ser instrumento. Dar o melhor, ser instrumento. Terceiro: ter sonhos. E quarto: crescer na graça e no conhecimento. 4, diga 4. Isso. Pode falar para a pessoa que está do seu lado aí. Dá um cutucão nela. Fala assim: são 4 as principais características de um adorador. Preste atenção. Primeiro, dar o melhor. Segundo, ser instrumento. Terceiro, ter sonhos. E por último, crescer na graça e o quê? No conhecimento. Vamos abordar cada uma delas? Primeiro, eu falei o quê? Isso. Dar o melhor. Tem muita gente anotando. Que bom. Bom que você trouxe a sua caneta, o seu bloco, papel aí ao lado da Bíblia. Sempre é importante que as pessoas anotem, que depois possam estar meditando. Dar o melhor. Vivemos dias na igreja que dar o melhor para Deus está descontextualizado com a vontade de Deus. Hoje o dar o melhor implica em querer receber de volta aquilo que deu.
E ainda eu digo 10 vezes, 100 vezes, sei lá quantas vezes, tudo com juros e correção monetária, achando que Deus fosse uma bolsa de valores, um banco de aplicação, alguma coisa que possa render muito. Mas dar o melhor significa entrega, renúncia, oferta involuntária, reconhecimento de dependência, agradecimento pelo sacrifício. Dar o melhor. Dar implica em reconhecer que Ele, Deus, deu primeiro. Vou repetir. Dar implica em reconhecer que Ele, Deus, deu primeiro. O presente real. A Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E em Romanos 8,32 diz o apóstolo Paulo escrevendo, dizendo assim: aquele que não poupou a seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Antes por todos nós, Deus Pai entregou o próprio Filho. Deus o entregou. Presente real. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? O maior presente de Natal foi dado por Deus, Jesus. Foi este presente para que você tivesse vida e vida com abundância. Aleluia. Dar o melhor implica em apresentar-se a Ele como templo do Espírito Santo. Eu particularmente gosto de ir ao culto com a minha melhor roupa. Tenho ouvido de muitas pessoas: eu vou de qualquer jeito no culto, eu não tenho tempo, eu saio correndo do serviço, não dá tempo de arrumar, eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou de chinelo. O que importa, pastor, para Deus é o coração. Pode ser que o Deus dele seja um especialista somente em coração, um cardiologista. O meu não. Não é verdade, queridos? O cardiologista o que importa para ele é o coração. A especialidade dele é essa. Mas eu aprendo pelas Escrituras que para Deus temos que apresentar o melhor. Eu visto a melhor roupa, melhor terno, minha melhor gravata, melhor sapato. Quando você vai a uma entrevista de emprego, você veste qualquer coisa? Hein? E será que você vai passar no teste, vai ser contratado pela empresa se você for de qualquer jeito? Maltrapilho, desarrumado, os homens barbudo, cabeludo, sei lá o que. Será que causa uma boa apresentação, uma boa fala, testifica alguma coisa de você? E quando você vai falar com uma autoridade, será que eles te recebem?
Ou quando você sabe que vai ter com uma autoridade, você não se prepara? Eu vou falar com o vereador, com o prefeito, com o deputado, governador, presidente, sei lá quem. Você vai de qualquer jeito? E será que eles vão te deixar entrar, te receber lá dentro? E por quê? Perante o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a maior autoridade deste planeta, deste universo, você vai de qualquer jeito. Olha, queridos, que me chamem de almofadinha, de Mauricinho e sei lá do que, mas o melhor para mim é apresentar o melhor para Deus. Aleluia. Mulheres, amadas irmãs em Cristo, por favor, olha, não me entendam mal. Não estou aqui pregando uso e costumes. Mas, pois é, você precisa se apresentar num culto. Quando você vai se apresentar, quando você vem ao culto, implica em cuidar do seu modo de vestir. Você precisa entender, querida, que é templo do Espírito Santo. Olha, você pode usar, mas longe disso, de queremos induzir ou dizer alguma coisa ao teu modo de vestir. Longe disso. Só que você pode usar a roupa que você deseja no seu dia a dia, na escola, no trabalho. Mas o respeito com o lugar onde cultuamos a Deus. E você sabe, você tem essa consciência, você que está aqui nessa noite, que precisa moderar. Quando Moisés se aproxima da sarça ardente e Deus está lá no meio, a presença dele está lá naquela sarça, e ele vê aquilo e ele fica vendo aquela imagem em 3D, aquela sarça pegando fogo e não se consumia. Ele se aproxima daquele lugar e uma voz no meio da sarça diz algo para Moisés e fala: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque esse lugar onde você se encontra é santo. Queridos, melhore suas posturas quando se aproximarem do lugar de adoração. Me lembro que eu estava ministrando num culto em uma igreja no interior, hein? E as pessoas, a presença de Deus era grande, eu colocava as mãos, as pessoas iam caindo, as pessoas que estavam à frente, depois no final da mensagem, e algumas irmãs estavam de mini saia, e Deus abençoou, Deus manifestou seu poder, só que a igreja não estava preparada para colocar aquele um pano para cobrir quando elas caíam. E depois do culto alguém chegou para mim e disse: Pastor Celso, sabe, aquele músico lá, ele estava olhando por baixo das irmãs. Eu fiquei muito triste, sabia? No meio da presença de Deus, da graça de Deus, tinha uma pessoa que estava totalmente fora dos padrões, totalmente desconectado com a presença de Deus naquele lugar. Mas, queridas, amadas, também fiquei analisando.
Vocês também são culpadas dessa situação. Quando a gente vem para o culto, nós não sabemos o que Deus irá realizar, fazer em nós. O culto não é um ritual. Eu vou chegar neste culto, eu vou sentar, vou ficar quietinho aqui, né? Vai ter a mensagem, vai ter isso, aquilo, depois eu saio, vou embora. Tudo assim. Talvez esse seja algum conceito de alguém, mas no culto pentecostal não é assim. Tudo pode acontecer. Você tem que vir preparado. Deus pode agir de várias formas. E aí as coisas acontecem. Então, se faz necessário. Casa de adoração. Melhor para Deus. Amém? Vocês estão entendendo, queridos? Amém? Músicos. Já que eu falei do músico, lembrei do músico. Músicos, levitas, ministros de louvor, dar o melhor. Olha, deixa eu fazer aqui uma parte, contar uma história para vocês. Você sabe como surgiu a música? Você que é levita, sabe? Deixa eu tentar passar alguma coisa para vocês bem rápido. A Bíblia revela que antes da fundação do mundo já havia música. Lá no céu, louvor e adoração não cessam. Eternidade. E lá na eternidade, a música já existia. Sim, isso. Mas aqui na terra, no nosso habitat, a história de Israel, do povo hebreu, conta algo interessante. Deixa eu relatar para vocês. A Bíblia diz aqui, em Gênesis capítulo 4, no versículo 21. Pode procurar rapidinho, dá uma olhadinha para você conferir. Não vou ler o versículo, mas a palavra de Deus aqui no versículo, aqui em Gênesis, 4, 21. Diz que Jubal, filho de Lameque, ele foi o primeiro músico da face da terra. A Bíblia diz assim, cita: pai de todos os que tocam harpa e o quê? Isso, flauta. A Bíblia diz e cita que esse rapaz chamado Jubal foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. E com o auxílio dos livros apócrifos e históricos, nós podemos descobrir como Jubal ele descobriu a música. Jubal significa pequeno riacho. Diga para a pessoa que está do seu lado, Jubal. Isso, para você não esquecer. Eu falo para você repetir várias vezes, porque você vai memorizando. Jubal significa pequeno riacho. O quê? O que ele significa? Isso, pequeno riacho. E certa feita ele estava escutando o som das águas, olha que interessante. E de repente ele ouviu o cântico dos pássaros. E o barulho das águas se fundia num só. Algo tremendo. Barulho das águas, som das águas, com o canto dos pássaros que estavam ali naquele lugar. E ele ficou maravilhado. Ele pensou, puxa, que interessante. E aí então ele resolveu criar um instrumento que pudesse unir a voz do ser humano com o som de um objeto.
foi aí que ele descobriu a música. E para Deus, diga, e para Deus, o melhor. Olha, eu fico ungido quando alguém chega na igreja. Não, quando eu falo ungido é para você entender que isso. Eu sempre uso essa palavra. Eu fico ungido. Eu fico ungido quando alguém chega na igreja e tem a oportunidade. Tem muitas igrejas que a gente chega para pregar, para ministrar, convidados, as pessoas estão dando oportunidades para os irmãos cantarem, aquela coisa toda. E os irmãos, alguns deles chegam e falam: pastor, igreja, eu não preparei nada, mas é para Deus mesmo. Aí eu tô meio rouco, mas é para Deus mesmo. Eu não sei cantar. Bom, você não sabe cantar o que está fazendo lá na frente, mas a pessoa vai. Eu não sei cantar, mas é para Deus mesmo. Amados, pelo amor de Jeová, para Deus, ele aceita de qualquer jeito. Para Deus não, pro homem tem que ser como você disse assim: olha, eu não vou cantar para a igreja, eu não vou cantar aqui para as pessoas que estão aqui, porque daí se eu fosse cantar eu não sou cantor, eu não tenho voz boa, tal. Mas como é para Deus, ele aceita de qualquer jeito. É para Deus mesmo. Queridos, eu fico imaginando, puxa, como é que será que Deus olha lá de cima e vê? Show de calouros, troféu abacaxi. Quando as pessoas, vamos fazer uma comparação com os músicos do mundo, com os músicos seculares. Quanto tempo um músico tem de ensaio, de preparação para subir num palco, para fazer um show? E por que para Deus tem que ser tudo pior? Se você quer ser um adorador, primeira característica: dar o melhor. Deixa eu passar para a segunda, senão nós vamos nos estender muito. Primeira característica de um adorador: o quê? Dar o melhor. Segundo, ser instrumento. Pastor, por que os crentes são contra Maria? Algumas perguntas por e-mail, as pessoas perguntam. As pessoas gostam muito das minhas mensagens e lá no blog, principalmente, muita gente de várias denominações, religiões, elas gostam de receber uma palavra. Eu sempre dou uma palavra de incentivo. Eu sempre digo que sou um profeta sonhador, um profeta que prega sonhos, que faz a pessoa sonhar. E muita gente entra ali e fazem perguntas, e é normal você receber perguntas assim de pessoas que são carismáticos, irmãos em Cristo amados, pessoas que são de várias denominações, enfim. E algumas delas chegam a perguntar, principalmente os católicos, né? Mas por que os crentes são contra Maria? Olha, nós não somos contra Maria. Maria foi uma esposa exemplar,
mãe 100%, instrumento precioso para Deus. Como nós temos a consciência de que ela foi um instrumento usado por Deus, então só nós não adoramos a ela, também como não adoramos anjos, santos ou qualquer coisa que seja. A igreja evangélica, os crentes, o pessoal comenta e diz, nós temos por vocação de fé, por credo religioso, adoração somente à Trindade, Pai, Filho e o quê? Espírito Santo. E prestamos culto de adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Mas Maria foi um instrumento. Maria foi adoradora. Maria foi uma pessoa que Deus usou como instrumento. E durante 9 meses ela teve um privilégio. Ela teve um privilégio. Eu sempre digo que Maria foi privilegiada 9 meses tendo consigo um Deus. Porque Jesus era Deus. E é Deus. Um Deus sendo gerado em seu ventre. E eu fico imaginando Maria com seus sintomas de gravidez, né? Pois é normal. Nós que temos as nossas esposas, que já passaram por isso, elas têm toda aquela preocupação, né? Preocupação com quando está grávida, primeira coisa que fica grávida é querer fazer um ultrassom, né? Para saber o sexo do bebê. Só que Maria nem se preocupou com o sexo do bebê, porque o ultrassom de Deus já tinha se revelado para ela, que eu digo que era Gabriel. E Gabriel falou, olha, vai ser um varão. Aleluia. Maria, ela não se preocupou com ficar procurando um nome para a criança que ela tinha no seu ventre, como a Deplaxis, mulher, o marido, né? Hoje temos, né, livros de significados de nomes, procurar na internet, no Google, sei lá o que, nomes para os nossos filhos, aquela coisa toda. Mas Maria nem se preocupou em procurar um nome para a criança, porque ele já tinha um nome desde a fundação do mundo: Emanuel, Deus conosco. Yeshua, Jesus. Aleluia. Sintomas de gravidez de Maria, ela nem se preocupou também, que poderia ter uma criança sendo formada no seu ventre, gerada no seu ventre, com algum problema, ser uma criança problemática, deficiente, doente, nascer com alguma anomalia. Ela não ficou preocupada com isso, porque o que estava sendo gerado era o mais perfeito de todos. Aleluia! Oh, que maravilha! Diga a segunda característica de adorador: ser instrumento. Amém? Você deseja ser um instrumento na presença de Deus? Quantos desejam aqui nessa noite? Levante sua mão. Receba em nome de Jesus. Fale: Pai, eu quero ser instrumento. Eu quero ser instrumento. Quero ser usado por Ti, ó Deus. Diga também, se você deseja dar o melhor para Deus, você que deseja, também levante sua mão, que deseja dar o melhor para Deus. Pai,
Eu quero dar o melhor para Deus. Eu quero ser um adorador. Que neste culto, que nesta semana de Natal, eu possa entender e apresentar, a partir de hoje, o melhor para Ti. Eu quero ser um adorador. Quero dar o melhor. Quero ser instrumento. Em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor Jesus. Dê graças a Deus. Oh, que maravilha. Já já vamos continuar. Pode se sentar na presença do nosso Deus. Tua presença tem enchido os corações, com teu amor tão grande inundaste nossas vidas, e a vitória já